A cada geração a igreja precisa passar por uma nova reforma, revendo sua doutrina, seus valores, sua ética, sua conduta, sua postura, se o que nós estamos pregando e praticando está exatamente de acordo com a palavra de Deus. Avivamento não é novidade. Avivamento, melhor dizendo, reforma não é novidade. Reforma não é mudança. Reforma é retorno. Retorno à origem, à doutrina dos apóstolos. E por que eu creio que hoje precisamos de uma nova reforma? Primeiro, irmãos, porque o liberalismo ainda está devastando igrejas no nosso século. Tristemente, colegas, a Europa, o berço do protestantismo, não tem o que celebrar nos 500 anos, não tem. A igreja protestante na Europa está praticamente morta. A não ser que Deus traga um avivamento, o que você vê é evidência de incredulidade. Eu estive recentemente na Holanda, de 1960 para cá, os templos estão lá, mas os crentes não frequentam a igreja. Fomos para a Escócia de John Knox, a Escócia, berço do presbiterianismo, num dos templos mais importantes de Edimburgo. Você entra lá, o que tem lá dentro é um bar. Você vai para a Inglaterra, a grande Inglaterra dos avivamentos de John Wesley, de George Whitefield, de William Carey, de William Wilberforce, de John Charles Ryle, de Charles Haddon Spurgeon, de Mark Lloyd Jones, de John Stott. Hoje a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos crentes frequentam a igreja evangélica na Inglaterra. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em mesquitas, em bares, em museus, em teatros. Olha para a América do Norte, onde você tem tantas chamadas dead churches, igrejas mortas. As denominações históricas perdendo milhares de membros, ano após ano, ano após ano. O que é dramático, irmãos, é que o liberalismo também chegou no Brasil. E nós temos denominações inteiras que já se capitularam à sedução mortal do liberalismo. Nós precisamos de uma nova reforma. Mas em segundo lugar, nós precisamos de uma nova reforma, meus irmãos, porque a igreja brasileira tornou-se uma igreja, em grande parte, sincrética, mística. A igreja do sal grosso, a igreja do óleo, a igreja do copo d'água em cima do rádio, a igreja da toalha suada, a igreja das mandingas, em nome de Deus. Precisamos de uma nova reforma. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos de novos Luteros, precisamos de novos Calvinos, precisamos de alguém que esteja disposto a dizer a verdade, ainda com toda a hostilidade do mundo. Mas em último lugar, irmãos, nós precisamos de uma nova reforma, porque nós assistimos no Brasil, tristemente, uma igreja onde há a presença de uma ortodoxia morta. Tem teologia sim, e boa, mas não tem fervor. Não tem brilho nos olhos. Não tem fogo no coração. Tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. As reuniões de oração estão no CTI, na maioria das nossas igrejas. O secularismo está entrando para dentro das nossas igrejas. O índice de divórcio dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. O índice de jovens que vão para a cama com o namorado dentro da igreja é quase o mesmo fora da igreja. As festas de casamento dos crentes tornou-se festas pagãs, de bebedeira. A não ser que a igreja evangélica se arrependa, a não ser que a igreja evangélica se volte para Deus em santidade, em quebrantamento, em arrependimento sincero. Nós precisamos disso para experimentarmos uma nova reforma e um poderoso reavivamento espiritual. A minha oração e o meu clamor aos céus é que essa celebração de 500 anos nos leve a uma reflexão, nos leve a uma postura de arrependimento e nos leve de volta ao caminho do cristianismo primitivo, simples, puro, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus.
Que Deus tenha misericórdia de nós.